Não? Ah, vocês estão precisando de outro café já? Estão meio fraquinho. Que período gostoso nós tivemos da presença do Senhor. O incenso subiu de uma forma muito linda nessa manhã. E eu adoro quando Deus faz isso. Eu só não gosto de uma coisa, que desmancha toda a maquiagem da gente. A gente vai pro banheiro, tem que limpar tudo, acaba com tudo, né? Mas eu gosto de uma coisa eu gosto e uma eu amo. A outra eu amo. Meus olhos ficam verdes quando eu choro. E a que eu amo é que o meu coração é limpo quando eu choro diante de Deus. Quando eu choro simplesmente porque Ele está. Simplesmente porque Ele é. Nós precisamos chorar por pecados, nós precisamos chorar por arrependimento. Mas nós precisamos chorar simplesmente porque Ele é. Porque Ele está. Porque Ele fez e sempre fará. Porque Ele é o querido do nosso coração. Porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. De uma forma totalmente diferenciada. Porque, como diz Paulo, Ele se humilhou, Ele se esvaziou. O motivo dele ser honrado, glorificado e exaltado, o Cordeiro de Deus, é porque ele se entregou na cruz, ele morreu morte, uma morte, não somente uma morte, como a minha e a sua, mas morte de cruz, morte de malfeitor, morte de maldito, morte de pecador, morte de transgressor. Isso me faz chorar sim. Isso tira os meus pés do chão. Isso me desorienta. Eu digo, Senhor, eu não consigo entender esse amor. Principalmente quando a gente sabe muito bem da nossa história. Mas a palavra do Senhor diz que quanto maior a nossa concepção de nós mesmos, mais nós amamos a Deus. Queridos, nós precisamos entender e olhar para nós e saber o que nós causamos em Jesus. Fomos nós que matamos Jesus. Nós não somos bonzinhos, por mais que você tenha vindo, por mais que você tenha sangue real nas suas veias, foi você que matou Jesus, fui eu que matou Jesus. E eu o honro porque foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que se humilhou. Foi Ele que disse quando Ele estava sendo julgado, olha aqui, eu estou escolhendo dar a minha vida. Você não pode tirar, não. Eu escolho. É uma escolha minha morrer. Ele nunca foi obrigado a nada. Ele simplesmente escolheu me amar e te amar. Ele é o lindo do meu coração. Às vezes a minha mente não acessa tudo o que Ele é. Às vezes não, sempre. Mas eu tenho pedido para que o Senhor, para que o Espírito Santo me leve a amá-lo da forma como Ele é digno. Que o Espírito Santo me leve a amá-lo da forma como Ele merece. Que o Espírito Santo me leve a me entregar para Ele da forma como Ele merece. Pelo menos um pouquinho equiparado à maneira como Ele se entregou a mim. E a palavra nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu sei que eu não consigo oferecer a Ele um amor tão grande, eu simplesmente me prostro. E eu digo, me conduza a isso. Porque eu não consigo produzir isso. Eu não consigo te amar. Eu amo as minhas filhas, eu amo meu marido. Eu amo algumas pessoas, vamos ser honestos. Mas o teu amor, se o Senhor não me der, eu posso ficar roxa, mas eu não produzo. Que o amor de Cristo nos constranja. Que o amor de Cristo nos transforme. Que o amor de Cristo entre nos nossos corações, nas nossas entranhas. Que o amor de Cristo nos mude, mude o nosso pensar, mude o nosso agir, mude o nosso sentir. Que Ele faça isso conosco, que Ele faça isso com a igreja, que Ele faça isso com a igreja. Para que haja um verdadeiro avivamento.
Amém? Aleluia. Queridos, nessa manhã, eu vou procurar, se o Senhor me permitir, a pastora Thelma já orou por mim, eu vou procurar partir para um pouco mais de ensino. Porque, como disse a pastora Hilda, intercessores precisam conhecer a Bíblia. Talvez você não faça um seminário. Talvez você não tenha condições, não tenha mais tempo. Eu fui fazer seminário agora, depois de uma faculdade de odontologia, já cansada, já com 2 filhas. Minhas filhas ainda são novas, então elas ainda dão um pouquinho, exigem um pouco de mim. Elas têm 9 e outra vai fazer 12. Então e eu escolhi ser mãe, no sentido de que eu renunciei trabalho para poder ficar com as minhas filhas meio período. Enquanto elas estão em casa, eu procuro estar junto. Isso também foi um trabalhar grande de Deus na minha vida. E eu fui fazer teologia, uma faculdade de 3 anos, eu levei 5, de tanta DP que eu peguei. Ai! Professores, diretores, eu fiz o meu melhor. Eu tentei, mas o TCC não deu não, gente. O TCC era muito para minha cabeça. Falei, Jesus já deu. O esqueleto já está aqui. Agora eu vou gastar mais uns 10 anos para assimilar. Desculpem, professores, não consegui, não deu. E sinceramente, quando eu vejo jovens se dedicando, eu falo, ai, se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse entregado a minha vida, a obra e ao Senhor com os meus 18 anos de idade. Sobre as minhas filhas, hoje, enquanto a pastora Hilda estava orando, Senhor, escolhe um da minha casa. Eu falei, não, Jesus, uma só não, as duas. As duas, uma pouco, vai as duas. Eu quero minhas meninas na obra. Eu quero as minhas meninas se rendendo ao Senhor. Jovens, não percam o seu tempo. Não perca o seu tempo. Eu fui fazer seminário já com 39 anos. 38 anos. A cabeça já está ficando cansada. A gente já passou por algumas lutas, né? A cabeça vai cansando e você já não tem mais aquele vigor para assimilar como vocês jovens têm. Aproveitem. Aproveitem, se dobrem na palavra, gastem horas sobre a palavra, porque vocês podem, vocês estão podendo. Vira para a gente e fala assim, o negócio é o seguinte, eu estou podendo. Você não tem uma igreja ainda para cuidar, você não tem membros para aconselhar, você não tem aquela rotina que é pesada ministerial. Você pode. Eis o tempo, essa é a hora. Você pode, faça isso. Mas eu quero então, nessa manhã, sem TCC, tentar ensinar alguma coisa. Mas com a unção de Deus. Com o amor que eu tenho por Jesus e pela palavra. Eu queria que... sim, já está. Sabe, quando nós falamos de oração, e quando nós falamos também de revelação da pessoa de Jesus, você e eu não temos outra escolha ou outro caminho senão... Eu não vou ficar levantando, porque ela é muito grande. Meu marido fala, você tem que ter 2 Bíblias, uma para viajar e outra para deixar em casa. Para que levar esse negócio desse tamanho? Eu falo, mas meu bem, ela é toda rabiscada, é dela que eu gosto. Quase dá excesso de bagagem esse negócio. Meu Deus do céu, me doeu o coração agora. Essa Bíblia enorme sua, bem, mas é dela que eu gosto. Já mandei colar, já pedi para arrumar, e ela está aqui, toda rabiscada. A revelação da pessoa de Jesus está aqui. Uma oração de poder está aqui. E me preocupa muito. Eu imagino, se eu fico preocupado, imagino os diretores de seminário. Me preocupa muito uma nação brasileira que diz conhecer Jesus,
que diz amar Jesus, que diz ser apaixonado por Jesus, mas que quando vai para suas casas não pega na Bíblia. Isso é preocupante. Me preocupa muito uma juventude que está sendo treinada em movimentos, mas não está sendo treinada a amar a palavra do Senhor. E eu digo treinada porque é esse o termo mesmo. Esse é o termo, não tem outro termo, é treino. Ontem eu citei da minha mãe, e dizem, eu já li um livro, né? A gente quando está educando os filhos, a gente vai lendo de tudo. Os filhos, eles aprendem não muito com o que a gente fala, mas com o que a gente faz. E eu me lembro de uma vez a Rebeca, que é a minha mais nova, ela devia ter uns 4 anos. E eu estava na minha cama com a minha Bíblia, que é uma imagem para elas muito comum. E eu tenho o hábito de cruzar a perna assim, e eu deito e fico assim, lendo. A hora que eu olho do lado, ela chega do meu lado, ela estava com um livrinho de ponta cabeça, com a mesma postura da perna, lendo. Está fazendo, minha filha? Estou lendo. O que eu vi da minha mãe, a imagem que eu tenho da minha mãe é de uma mulher que estudava a palavra. Minha mãe não via televisão, não que fosse pecado, mas para ela não tinha valor nenhum, como para mim também não tem. Minha mãe não ficava perdendo tempo. Minha mãe era uma mulher muito prática. O tempo que ela tinha era para orar e para estudar a Bíblia. Eu me lembro da minha mãe ainda doente com câncer. Eu fui morar na casa dela para poder cuidar dela. Honra o teu pai e tua mãe. Esse foi um grande princípio que eu aprendi também com a minha pastora. E hoje eu cuido da minha avó. Honra o pai do teu pai também, se a gente puder colocar alguma coisa. Honra todo mundo da tua família. Timóteo fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que um ímpio. E eu me lembro que quando eu fui na casa da minha mãe, eu estava cuidando dela e nas madrugadas, ela ia para o fundo da casa, eu escutava a minha mãe ali orando em línguas, eu escutava a minha mãe orando e ela gastava um grande período em oração no fundo da casa dela. Eu tive um referencial do que é ser diligente na presença de Deus. E eu entendi muito cedo que para você ser um cristão, você tem que jogar a preguiça de lado. E o que nós estamos vendo na nação brasileira, e eu só posso falar da minha nação, o que nós estamos vendo são pessoas que querem muito, mas estão muito pouco dispostas a buscarem com diligência o que elas estão querendo. A realidade é que o que é importante para você, eu disse isso ontem, você vai encontrar um espaço para isso. Você sempre encontra espaço para as coisas que você gosta de fazer. E se de fato Jesus Cristo é o amor da sua vida, a palavra tem que ser central na sua história. Eu me lembro de um congresso que eu estava de jovens, por incrível que pareça, eu ainda ministro para jovens. Eu tenho, a pastora Márcia falou assim, nossa, mas você é nova. Eu falei, mas eu disfarço super bem. Vocês não me viram com calça jeans, toda mocita. O pessoal fala assim, pô, mas você está bem disfarçado. E quando eu prego para adolescente, eu ponho uns trem no pescoço, eu ponho umas pulseiras, a gente tem que se identificar, né? A palavra do Senhor precisa ser amada desde cedo. Porque quando você prioriza, quando você ama algo, você dá um jeito para aquilo. E nós estamos com uma nação que vai para a televisão, vai testemunhar, Jesus é tudo na minha vida. Já ouviram esse tipo de testemunho? Ai, mas eu amo tanto Jesus. Ai, mas eu não consigo ler a Bíblia. Ah, mas ele me entende. Ai, mas é que a Bíblia é muito complicada para ele. Ah, mas ele me entende, porque é pela graça. A graça não nos dá licenciosidade para errarmos conscientemente. A graça não nos dá licença para deixarmos de lado as coisas que são essenciais para vivermos, inclusive, plenamente a graça.
E essa é a geração que nós temos hoje, essa é a igreja que nós temos hoje. Uma igreja que vai à frente, que quer a oração do pastor, mas ela não quer orar dentro de casa. Uma igreja que vai à frente, quer ouvir uma baita de uma pregação, seleciona os pregadores, aquele eu gosto, aquele eu não gosto. O pessoal às vezes pergunta pra gente assim, às vezes eu tenho a escala da pregação. E aí, deixa eu ver tua escala. Deixa eu ver quem vai pregar. Não deixo não, eu falo. Você vai em todos os cultos. Ai, mas eu não gosto daquele pastor. Não tem problema. Vai assim mesmo. Minha mãe falava, minha filha, 99% das coisas que a gente não gosta. Faz sem gostar mesmo, vai. Perfil da minha mãe, né? A igreja, ela está vivendo por emoções. A igreja ora por emoções. A igreja conhece Jesus por emoções. Ai, eu amo. Ai, eu senti um frio na espinha. Mas esse Jesus não sustenta a igreja na hora da luta, na hora da dificuldade. Esse Jesus não sustenta a igreja na hora dela passar um cheque sem fundo. Esse Jesus não sustenta a igreja na hora dela viver o sermão do monte. Esse Jesus não sustenta a igreja na hora de cuidar do idoso. Esse Jesus não sustenta a igreja no dia mau. Que Jesus é esse? Que amor é esse? Então eu estava nesse retiro de jovens. E eu me lembro nitidamente de uma moça. Essa foi umas cenas assim que gravaram na minha mente. Para variar, eu estava falando sobre Jesus e essa moça veio para frente. Eu estava falando da paternidade e ela veio para frente através da pessoa de Jesus. Ela veio para frente, ela agarrava aquela Bíblia, parecia que ela ia assim colocar aquela Bíblia dentro do peito dela. Que imagem linda que foi aquilo. Ela tinha entendido e ela batia aquela Bíblia no peito, como quem diz, aqui está o caminho, aqui está a revelação, aqui está tudo que eu preciso. Ah, se a nossa juventude entendesse isso. Ah, se os nossos adultos, se os nossos idosos compreendessem isso, o valor da palavra. A palavra nunca fica obsoleta, ela não é igual computador. Pode ser Mac, pode ser o que for. Ela não é obsoleta. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é poderosa para discernir juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Por que tanto pecado no meio da igreja? Falta de palavra. Falta de revelação da palavra. Porque alguns teólogos, me perdoe, eu sei que não é o caso, porque alguns teólogos que pendem até para uma certa incredulidade, para algumas linhas estranhas. Falta de revelação. E é disso que nós vamos falar agora cedo. A importância da palavra na oração. Essa é uma das ministrações que a gente faz na nossa escola. Nós temos uma escola de oração e de adoração, arpitaça, seja o que for. E nós batemos muito nisso. E nós procuramos treinar os alunos em meditar na palavra. Nós insistimos para que eles gastem tempo na palavra. Eu amo muito o Ministério F-Hop, que agora abriu aqui. Nós temos uma ligação muito boa. E eu acho muito lindo a carga horária deles. 4 horas de aulas e 4 horas de sala de oração, com a Bíblia aberta. Jovens comendo a Bíblia. Jovens meditando na palavra. E é o que nós estamos tentando fazer, porque desde cedo o Senhor sempre me fez amar a Bíblia. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu já vou entrar no estudo. Quando eu era adolescente, a minha mãe era muito tradicional, nós éramos muito tradicionais. E eu fiquei tão feliz quando o pastor Jonathan falou assim, meu filho, troca a sua Bíblia. Jesus, aquilo foi uma cura das palavras da minha mãe. Porque você só troca a tua autoridade por outra de referência, né? Minha mãe falava assim, você não pode pregar com Bíblia NVI. E me lembro, na minha adolescência, eu queria uma Bíblia NVI. Porque eu queria entender. Ela
falava, não, minha filha, essa Bíblia não. Tem que ser a João Ferreira de Almeida. Essa não. Mas mãe, eu entendo mais fácil. Não. Aí um dia eu fiz aniversário. Aí você percebe quando Deus tem um negócio diferente com você, né? São as coisas assim, simples, mais bombásticas dentro de você, que te marcam. Eu fiz aniversário e a gente não tinha dinheiro, e minha mãe não tinha dinheiro para me dar muita coisa na época. E ela, imagino que ela queria me dar alguma coisa, mas eu não sei, Deus falou forte com ela aquele dia. Quando eu entro no meu quarto, tinha uma Bíblia NVI em cima da minha cama. Eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Eu tenho um marido que me dá tudo, eu tenho um marido que me mima. Sabe o que é uma mulher mimada? Eis aqui. Eu falo, benzinho, para, eu não quero mais. Tudo que ele me dá, no sentido de coisas físicas, não se compara ao dia que eu vi aquele livro preto em cima da... Eu lembro da cor do lençol. Era um lençol branco, ele tinha umas manchas, assim, meio que uns passarinhos azulados. E ela é preta, ainda daquelas bem grandonas de capa dura. Gente, quando eu vi aquilo, parecia que tinha um carro em cima da minha cama. Falei, meu Deus, uma Bíblia NVI! E ela está lá em casa. Está meio depenadinha já. Agora eu troquei por outra NVI. Já faz uns anos. O Senhor tem marcado o meu coração com amor pela palavra. Por isso que eu sinto tanto de não poder ter feito um seminário. De uma forma mais intensa. Mas a oração que sobe, a oração eficaz, é a oração que parte deste lugar. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Não é a oração que parte da nossa alma. Porque a nossa alma, ela é terrível. A nossa alma pensa coisas e faz coisas que são totalmente contrários à vontade de Deus. A nossa alma ora para derrubar o outro. A nossa alma muitas vezes chega ao extremo de desejar o marido do outro. Porque assim Deus vai constituir o meu ministério. A nossa alma ora só por dinheiro, só por prosperidade, só por coisas da terra. Só que eu quero te lembrar, você é eterno. Os seus olhos têm que estar focados na eternidade, não nas coisas aqui da terra. E nós precisamos viver como quem apressa a vinda do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, do jeito que a igreja está andando, ela não está apressando a vinda do Senhor, porque ela está amando a terra, ela está amando a casa nova, o carro novo, a propriedade nova, a empresa nova, ela está amando ser cabeça e não cauda da empresa. Isso não é apressar a vinda do Senhor. Apressar a vinda do Senhor é clamar para que Ele volte, é ganhar almas, é expandir o reino, é viver intensamente para Ele, é se gastar nele, é você estar dentro do seu trabalho e você pregar e falar, ei, Jesus Cristo te ama, ei, Jesus Cristo morreu por você, ei, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. É você ser um sacerdote 24 horas por dia. Sacerdócio não se exerce só dentro da igreja. Você é sacerdote. A linhagem sacerdotal não tinha escolha. Eles não podiam chegar e falar assim: o negócio é o seguinte, Deus, eu não quero ministrar no templo. Não, você é da linhagem sacerdotal. Eu quero te dizer uma coisa, você não pode virar para o Senhor e falar: Deus, eu não fui chamado para orar. Eu não fui chamado para conhecer a Bíblia. Esse chamado é dos pastores. Eu não tenho esse chamado. Você não pode ser mestre, tudo bem. Você pode não ter o chamado mestral, mas você é um sacerdote.
Porque você veio de Cristo, o nosso sumo sacerdote. E você, como disse o pastor Jonathan, você veio de uma linhagem, a linhagem de Cristo. Você veio dela. E você não tem como fugir. Não tem como você arrancar esse DNA de dentro de você. Não tem como arrancar o Espírito Santo de você. Você já está marcado. Você já está selado. Desperta. Apocalipse 12. Pode mudar, fazendo um favor. Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Nós precisamos mudar o nosso padrão de relacionamento com a palavra. A vitória nos é dada mediante a palavra e o sangue do Cordeiro. A vitória nos é dada, sobretudo, em conhecermos o que Jesus Cristo está querendo e dizendo. Aí está a vitória. Toda a direção que você precisa para orar está aqui dentro. Existe uma constituição, existe um formato. Existe uma maneira, existem palavras corretas, existe uma linha de pensamento e de raciocínio para você orar. A tua oração não deve sair daquilo que você aprendeu com a sua mãe ou com a sua avó. Ela tem que sair do coração de Deus. Quando nós oramos aquilo que nós achamos que é correto, sem consultar a palavra, nós fatalmente não seremos atendidos. Porque nós estamos orando para o nosso próprio prazer. Nós estamos orando conforme o nosso coração. E enganoso é o coração do homem. Nós precisamos aprender a queimar, a permitir que o Espírito Santo queime o nosso coração, para nós extrairmos da palavra as nossas orações. Pode trocar, querido. Esse texto eu amo e eu queria que você abrisse, nós vamos olhar para ele um pouquinho. Josué, capítulo 1. Existem algumas palavras nesse texto preciosas, que se você parar e olhar cada uma delas, você vai perceber uma grande direção da parte do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de... O que está escrito aí? Não deixe de... Não deixe de... Falar. Qual a outra palavra que tem aí na sua? Existe outra palavra além de falar? Não, é falar mesmo? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de o quê? Meditar nelas de dia e de noite. Olha o para quê, olha a conjunção, olha o elo de ligação, olha o objetivo dessa ordenança que o Senhor está nos dando. Para quê? O que acontece? Você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Nós estamos tentando cumprir a palavra sem meditar na palavra. Nós estamos tentando realizar o que a palavra nos diz para realizar, sem que ela tenha entranhado em nós. Fale, medite. As pessoas que ensinam sobre meditação, nós gostamos muito de usar a questão de um animal, né, de um boi ou dos ruminantes. O que um animal que rumina faz? Mastiga. Eu dei uma estudadinha, parece que algum veterinária, zootecnia, não? Poderia nos explicar melhor, mas bem por alto,
Os animais que ruminam, parece que eles têm 2 cavidades. E então, eles mastigam, aquilo cai numa cavidade, eles mastigam de novo, aquilo volta, mastiga de novo, cai em outra cavidade, até que a digestão seja completa. Não é uma coisa rápida. Não é igual a gente quando está correndo atrasado para o serviço e tal, e aí come rápido, engole aquilo e sai correndo. Não. O ato de meditar na palavra demanda tempo, e esse é o nosso problema, tempo. Conhecer a Deus, queridos, ter uma oração eficiente demanda tempo. Um coração sincero pode fazer muita coisa numa oração, mas um coração que conhece a palavra e que tem sido lavado pela palavra, ele faz grandes proezas em oração. Fale a palavra. Mas não fale assim como quem está contando uma piada ou conversando e não está nem conectado no que está falando. Fale, converse com Deus. Deus, aqui está escrito tal coisa. Deus, eu quero declarar isso, mas também quero que o Senhor me explique mais um pouco sobre isso. Deus, isso. E você começa a liberar a palavra para os seus ouvidos e para você mesmo se ouvir, para aquilo começar a fazer sentido dentro de você. Quando você medita, você coloca os seus olhos sobre um texto. Pequeno, por favor. Pequeno. Vamos aos poucos. Estudar para pregar sermão é uma coisa. Meditar para ser lavado é outra. É devagar. É com paciência. É com tempo. É dizer para tudo. Para tudo, crianças não me chamem. Esposo, mulher, agora não. Agora é o meu momento com Deus. Para tudo, eu preciso desse tempo. Você senta, não é deitado na cama, como eu disse que eu faço, porque você deita, você dorme. Tem gente que tem a pachorra de falar assim, hoje eu estou sem sono, eu vou ler um versículo da Bíblia para ver se eu durmo mais rápido. Puf! A Bíblia é sonífero. Tudo bem que a palavra de Deus nos traz descanso, mas não exagera. O povo está exagerando, lê Bíblia para dormir. Leia a Bíblia sentado. Mas isso não é muito espiritual. É sim. Porque nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O seu intelecto tem que fazer parte da sua fé, sim. Você vai sentar. Você vai pegar um papel. Aqueles que conhecem um pouquinho, né? Eu conheço muito pouco de exegese, homilética, e você vai montando de uma forma a se compreender aquele texto, e você busca daqui, busca dali, você vai destrinchando as palavras, e você vai perguntando para o Espírito Santo, o que essa palavra quer dizer? E o que essa palavra quer dizer? E onde essa palavra se aplica a mim? O que isso quer dizer para mim? Você vai destrinchando parte por parte esse texto. Lá na escola, quando o pessoal começa a fazer isso, um versículo vira 2 folhas de caderno. Credo, pastora, quanta coisa! Falei, tá vendo? Achou que 15 minutos dava, né? Dá não. 15 minutos você está começando. Quão pouco nós temos ensinado as nossas igrejas a meditar na palavra. A gente entra na dor da igreja, a gente acha assim que é até compaixão, né? Ai, querido, eu te entendo que você trabalha muito. Nós somos pastores e nós precisamos orientar as pessoas que Deus coloca nas nossas mãos, aqueles que são pastores, a seguirem o seu propósito eterno. Sim, você não tem tempo, então eu também não, eu me organizo. Quem quer faz seu tempo. É importante para você? Sim, claro, mas a palavra de Deus, meu pastor. Pois é, então corre atrás. Meditar na palavra exige tempo. Conhecer a Deus exige tempo. Acessar o universo do reino de Deus exige tempo. Não é da noite para o dia. É você estar conectado com Ele constantemente. Os pais do deserto, existe um livrinho que fala da oração do coração.
É quando ainda você sai do seu período de meditação e você continua meditando naquilo. Você continua verbalizando aquilo. Você está lavando louça e você está orando. Você está trabalhando e você está orando. Você está organizando uma escola de oração e você está orando. Você está verbalizando aquelas palavras internamente. Aquilo vai te lavando. Aquilo vai te transformando. Aquilo vai te mudando. Lembra do rio que eu falei ontem? Esse rio começa a descer. E o que eu não falei ontem é que chega uma hora que essas águas do Negueb se tornam em torrentes de águas. Elas ficam volumosas. E vêm com muita força. E aí você sente o romper da verdade, da palavra de Deus dentro de você. E você começa a perceber que aquelas áreas com as quais você lutava tanto, aquelas orações que parece que não passavam do teto, de repente elas se tornam tão óbvias. Aquelas atitudes que você estava precisando ter há tempos, de repente você tem. Porque existe poder na palavra. Existe graça na palavra. E graça significa poder. Graça é sinônimo de poder. Graça é poder para que nós não venhamos pecar. Graça é poder para conseguirmos orar corretamente. Graça é poder para vencermos as trevas. Graça é poder para tocarmos o coração de Deus. Graça é poder para amarmos a Deus. Só que se não partir deste lugar, nosso evangelho será muito superficial. O nosso relacionamento com Deus será muito superficial. Será daquele tipo, como eu disse, se jogar no chão, como nós tivemos hoje, eu estava ali ajoelhada. Mas se eu não mantiver isso na minha casa, logo, logo, meu coração se coloca de pé. De novo. Facinho, facinho. Não precisa nem de uma semana para o meu coração se colocar de pé de novo. Por isso, queridos, Deus está levantando esse movimento de oração. Porque a oração dobra o nosso coração. A oração que vem pela palavra. A oração que tem como base a palavra. Palavra, palavra, palavra. E não a sua alma. Palavra, palavra, palavra. Não a alma. Dobra o nosso coração. E dobra o coração do incrédulo também. Porque ela sai de um lugar de autoridade. O lugar de oração é um lugar de governo. O lugar de oração é um lugar de autoridade. O lugar de oração é um lugar de comandos. Mas quando ele sai da palavra, a palavra me dá o senso e o limite de sair ou não para cá, ou de sair ou não para lá. A palavra me direciona, ela me confronta, ela me lava, ela me limpa, ela me transforma, ela ajusta a minha visão, ela derruba as fortalezas, ela faz tudo o que eu preciso, porque ela é o próprio Cristo se revelando a mim. Essa foi a direção que Josué recebeu. E o interessante é que diz, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, olha só, só então os seus caminhos prosperarão. Só então. Não há prosperidade sem base. Prosperidade genuína não, gente. Porque prosperidade, a última coisa que é dinheiro. Ser próspero, de verdade, é mergulhar em Deus. Quantas pessoas cheias de dinheiro, pobres de prosperidade. Porque elas estão quebradas por dentro, porque elas não conhecem a Deus. Meu esposo, por causa da profissão dele, nós conhecemos vários. E eu vou dizer uma coisa, eu não troco o meu relacionamento com a igreja pelo glamour do mundo, mas de jeito nenhum. Ele me noja. Eu falo de Jesus para as pessoas, mas eu volto para o meu lugar seguro. A palavra.
tem que ser o cerne da nossa existência. E eu quero te confrontar de verdade. Todas as vezes que você disser, eu faço tudo por Jesus, eu quero que você automaticamente pense, você o tem conhecido pela palavra? Você tem embasado a sua vida cristã na palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem orado a palavra? Da onde vem a tua prosperidade? Da onde vem a tua prosperidade ministerial? Da onde vem o teu avanço? Da onde vem o crescimento da tua empresa? Da onde vem a prosperidade da sua família? Da onde? Se não vier da palavra, eu já vou te dizer, pode cair. Porque ela é o nosso esteio. Ela é a nossa sustentação. Ela é a nossa base infalível. Uma vez uma moça falou assim: ai, pastor, eu queria tanto pregar como você. Eu disse: minha filha, é só ler a Bíblia, é fácil. Ai, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei: bom, eu vou me calar agora. Agora é hora de calar. Há tempo para tudo. Esse é o linguajar do povo. Eu quero unção, eu quero autoridade, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá aqui, ó, tá disponível. Aqui. Está disponível. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do meu coração. Muda, por favor. Muda, por favor. Eu quero ler alguns textos. Eu queria que você anotasse esses textos. Para você ver que eu não sou exagerada. Aí ela fala assim, porque a mãe dela era muito rígida. Ó, não é isso que eu tenho visto por aí, não. O que eu tenho percebido, lido, é que os grandes homens e mulheres são diligentes na palavra. Diligência nos tem faltado. Nós estamos habituados a tudo que é muito difícil, a gente já joga para o lado. Casamento ficou difícil, joga para o lado. Ah, está muito difícil esse relacionamento. Ih, vou trocar de igreja. Ih, está muito difícil esse trabalho. Ih, vamos parar, vamos trocar, afinal de contas tem outro. Ah, essa faculdade está muito difícil. Não vou fazer TCC. A nossa mente está acostumada com isso. A não sermos diligentes. A não irmos até o fim. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios 15, 2. Nós vamos ler uns 2 textos, depois você anota, depois você lê na sua casa. Por meio desse evangelho vocês são salvos. Olha só. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Forte, né? É forte. Isso é tão forte igual a oração do Pai Nosso, que me termina falando que se eu não perdoar o outro, a minha oração não é ouvida. Jesus, que triste. Isso é forte. Vamos ler Provérbios 2. Desculpa a minha demora aqui. Olha só, 4 e 5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. É fácil achar prata? Não. Não é fácil. Você quer
conhecer a Deus. Você quer ter orações eficazes. Você quer que a sua intercessão realmente contribua para o reino. Busque como se busca prata, com diligência. Mas eu trabalho 12 horas por dia. Querida, eu te digo que isso é tão importante, que vale a pena você ganhar menos para mergulhar na palavra. Vale a pena o teu salário diminuir para você ter tempo com Deus. Contramão do mundo. Pode passar, meu querido. Vocês anotaram? Tem vários outros. Depois vocês vão indo na concordância bíblica e vocês vão encontrar vários outros. Queria que você abrisse. Meu Deus. Quando Jesus falava por meio de parábolas, os discípulos perguntaram para ele, né? Por que o Senhor fala por meio de parábolas com as pessoas? As parábolas instigavam as pessoas a meditar no que Jesus estava querendo dizer, além de conduzi-las a se aprofundarem nos princípios que ele estava expondo por meio delas. Passa o próximo, por favor. Nós vamos deixar aqui no capítulo 13. As parábolas instigavam as pessoas a questionarem Jesus. As parábolas, pelo fato delas terem alguns símbolos, faziam com que as pessoas procurassem arrancar de Jesus mais informação. E Jesus deu essa resposta para os discípulos. É porque para vocês foi dado a revelação, a condição de compreender, mas para eles não. Ou seja, eles precisam me perguntar mais. Eles precisam puxar. Já ouviram a expressão puxar a capivara? Eles precisam puxar a informação. Eles precisam puxar. Quanto mais eles me perguntam, mais eu respondo. Quanto mais eles me perguntam, mais eu respondo. E sabe onde é que acontecia esses diálogos? Quando Jesus respondia, porque Jesus também respondia para os discípulos. Mateus 13, 36, e nós temos também a mesma situação em Marcos 7, 17. Título da minha Bíblia: A explicação da parábola do joio. Do joio. Então, ele deixou a multidão. Ele deixou a multidão. E foi para onde? Casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Não é no meio da multidão que você vai ter grandes revelações. Você pode estar recebendo nesses dias insights de Deus. Você está recebendo nesses dias, certamente, destravares de Deus. Você está sendo desatado nesses dias, em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Como eu já fui. Uma palavra sobre a minha vida destravou a revelação da pessoa de Jesus. Uma palavra. Desproposital do pregador. Mas ele me pegou na veia. Me pôs quase louca. Mas em casa, na intimidade, no lugar secreto, ali ele vai te explicar tudo o que ele deseja falar para você. Ali você pode ter um diálogo, ali você pode fazer perguntas tolas. Gente, eu faço cada pergunta para Deus. Falo: Jesus, Espírito Santo, me desculpa, mas eu preciso entender isso, está faltando. Desculpa até se eu estou sendo incrédula, mas desculpa, eu não estou conseguindo entender isso aqui.
A gente quer às vezes conectar, como eu não sei qual foi dos pregadores que falou que a gente quer explicar coisas que não tem explicação. Acho que foi o pastor, não sei. Fica querendo entender Trindade, fica querendo entender por que Jesus, o juízo de Deus sobre Jesus. São coisas que a nossa mente não sei se um dia vai acessar, mas eu quero entender. Mas isso tem que ser no secreto. Porque ali nós temos tempo. Ali é o nosso lugar de intimidade. Ali é onde Ele fala comigo. Ali é onde eu conheço a base, os princípios. Ali é onde eu vou além da letra. A letra é muito boa, mas só ela não ajuda muita coisa não. Aliás, pode enrijecer a nossa mente. No lugar, nas nossas casas, no lugar secreto, naquela sala de oração, no lugar quietinho, no lugar de quietude, meditando na palavra, você lê um trecho e você fala: Jesus, agora me explica um pouco mais. Mas por que o Senhor falou isso? Mas por que o Senhor falou aquilo? Eu preciso entender. Como é que eu expresso isso? Como é que eu vou usar essas palavras para orar? Eu posso falar assim? Eu não posso? Até onde eu vou? Por isso que Deus tem levantado um forte movimento de adoração. Porque nós precisamos voltar ao Éden. Nós precisamos voltar ao princípio de todas as coisas. Tudo bem? Já ainda não, mas o reino está em nós. O Éden está dentro de você. E você pode se conectar com Ele ativamente. Eu sei que você está conectado, mas ativamente. A qualquer momento. E você pode fazer as perguntas mais toscas que você imaginar para Ele. Porque Ele é bom. Ele é muito bom. Ele não ri de você, Ele ri com você. Quantas vezes hoje eu vejo o Pai sorrindo para mim antes? Antes era tão complicado. Teve uma vez que eu estava orando, pedindo. E eu disse: eu preciso pelo menos ver o teu sorriso. Eu preciso saber de onde eu vim. E foi a primeira vez que Ele sorriu para mim, no sentido de eu poder ver. Queridos, eu fiquei rindo sozinha pelo menos meia hora. Sozinha eu estava. Ele atendeu o meu pedido. Aquilo trouxe tanta cura para o meu coração. Sabe por que eu estou relacionando a oração com o conhecimento de Deus? Porque quando você sabe com quem você está falando, a sua oração vai para um outro nível. Não adianta eu ficar aqui te ensinando técnicas de oração. Vamos montar uma apostila cheia de técnicas, cheia de passos. Se não houver um relacionamento com aquele que vive para interceder por nós. Nós oramos porque Ele ora. Só por isso que nós oramos. Se Ele não orasse por nós, nós não oraríamos. Nós oramos porque Ele ora. Por isso não dá para separar oração de conhecimento daquele que ora por nós. Você precisa saber quem é que está na tua frente. Você precisa saber quem cobre você. Você precisa saber quem te justifica. Você precisa saber. Eu também preciso. Estou nessa busca. Passa, por favor. Deus ouve os pedidos que estão em harmonia com a palavra. Ninguém ora efetivamente sem a palavra. Ninguém ora efetivamente sem a palavra. Ninguém ora efetivamente sem a palavra. Não tem como. Ai, mas o meu coração é tão puro. Começa a colocar palavra nesse coração puro para você ver a bomba que você vai virar. Eu quero virar uma bomba na mão de Deus. Mas eu quero ser um daqueles de Bin Laden lá, sabe aqueles doidos? Eu quero chegar e detonar com tudo. Mas eu estou colocando os alicerces.
Eu quero estar com a minha casa firmada sobre a rocha, não sobre a areia. Eu não quero cair, não. Eu não posso cair. E cair não é perder a salvação, não é nada disso. É cair no sentido de frustração. É cair no sentido de achar que eu que estava fazendo tudo e meu braço, não consegui, não deu, ai que tristeza, não. Firmar na rocha é ter os olhos fixos em Jesus e saber que é Ele quem faz, é Ele quem realiza, tudo é por Ele, tudo é por causa dEle, tudo é por meio dEle, eu simplesmente sigo os comandos dEle. Por isso eu estou fixando a minha base nele. Pode trocar. Esse versículo de Isaías vocês conhecem, né? Que a palavra produz exatamente, ela não volta vazia, eu creio que vocês conhecem. Força e poder na oração. Não, ou não, grifado. Não são encontrados em nossas emoções, resoluções ou determinação. Somos fortalecidos pela vida de Deus trabalhando em nós e através de nós. Por isso que o sacerdote, quando ele ministrava e continua ministrando, mas no tabernáculo de Moisés, por isso que ele oficiava adoração e intercessão. O Senhor começou a falar isso comigo, eu só cantava, né? Eu era uma adoradora. Continuo sendo, por favor. Você também é. Mas eu só cantava. Ai, porque o ministério de adoração, e aí, o negócio de ministério, né? Gente, a gente, olha, Jesus é bom, né? E um dia Deus começou a me ensinar, me fez correr na Bíblia. Sempre gostei muito do tabernáculo de Moisés. Aí um dia eu, estudando, o altar de ouro, eu falei, peraí, tem um negócio aqui que acho que eu não sou. Porque eu falava que intercessão não era comigo. Não, meu ministério é de adoração. Não é de intercessão. E eu me lembro que eu orava numa escadinha, assim, ó. Que eu ficava escondida para poder orar. Eu escondia assim numa escada que tinha lá na igreja. Isso há uns 10, 12 anos atrás. Deus falou assim, agora eu vou te ensinar o que eu quero com você. Durante muitos dias, eu estudei o tabernáculo de Moisés e aí eu fui lá para Apocalipse. Por isso que nós falamos do modelo harpa e taça. E no meu caso, o modelo harpa e taça já existia no meu coração antes de iHop, de F-Hop e todos os hop da vida. Há uma identidade em mim com relação à harpa e taça. Deus me ensinou sozinha. Eu falei, peraí. Então quer dizer que no céu, juntos os dois? E por que esse povo só fica um canto e o outro ora? E quem ora, inclusive, é só as tiazinhas dos coques. Você quer trabalhar, minha querida? Assim tem o ministério de intercessão. Inclusive fica lá na salinha do fundo. Devia estar lá, ó, na recepção, ungindo, pondo a mão na cabeça do povo. Lá no fundo, minha querida. Não tem mais nada para fazer, então vai interceder, vá. Oração é lugar de governo, querido. Se não tem oração na nossa vida, não tem governo. Se não tem oração, não tem governo. Pode ter, você pode falar forte, igual eu falo assim, sabe? Antes o povo fala assim, você tem uma autoridade. Não, eu não tenho autoridade, eu falo alto. É diferente. O povo confundia as coisas. Você pode falar alto igual eu falo. Gesticular. E joga o terno pra lá, e joga pra cá. Isso, eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu sonhava em pregar e me limpar com a toalhinha. Aí você limpa o suor com a toalhinha e joga no povo. Governo é quando existe oração. É quando se paga preço de oração. É quando se valoriza o lugar de oração. Isso é governo. E eu comecei a entender a conexão dessas duas coisas. E nós começamos a fazer ali na nossa igreja o modelo harpa e taça, sem saber. Eu falava assim, agora você pega a Bíblia e vai orar lá. Dali a pouco eu vou cantar. Mas não, pastora, que coisa esquisita é. Não, minha filha, vai e faz.
Até que o Senhor foi aperfeiçoando, aperfeiçoando. E um dia a minha mãe doente, ela disse, eu quero ir para o IHOP. Eu falei, o que é isso, mãe? É o IHOP, diz que lá cura de câncer e eu quero ir lá. Eu falei, mas mãe, você nunca foi dessas coisas, ficar correndo atrás dos outros para orar. O Randy Clark até já tinha orado por ela. Eu falei, mãe, o Randy Clark já orou por você. Não, eu quero ir para o IHOP. Cadê a pastora Hilda? Tá lá. Ela conhece. A minha prima Dina, que é uma missionária da Jocum. Tia, você precisa ir para o IHOP porque eu tenho um amigo que foi curado de câncer lá. Ô Jesus, vamos lá. Aí nós não tínhamos dinheiro. Meu marido só estava a capa da gaita e eu, sabe, na época, aquela coisa triste de recém-formado, morando com a minha mãe. Aí fomos. Meu marido é esperto. Minha mãe falou assim, tá, eu pago a passagem do teu marido, porque você não fala inglês mesmo, você não vai me servir para muita coisa. Então eu preciso do teu marido. Ele falou, não, mas sem ela eu não vou. Ele juntou um dinheiro na pendura, gente, homem, quando quer, é triste. Eu falei, olha, meu querido, se você aparecer com uma família aí, daqui uns dias eu te pego. Ele me apareceu com dinheiro para ir para os Estados Unidos, da noite pro dia. Mas bicho, é triste. Fui eu bonita. Nunca tinha ido, gente. Pensa, se vocês soubessem da história que Jesus já fez na minha vida. Aí eu fui. Pedi a Guaraná nos Estados Unidos. E ele falou assim, aqui não tem Guaraná, para de pedir Guaraná. Mas eu tomo Guaraná. Fui lá. Quando eu chego na sala maior, que é a global, que é a maior sala de oração deles, estava exatamente um texto bíblico que o Senhor tinha colocado no meu coração. Que é o texto que faz referência a Zadok. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu observava aquele povo, e eu via um grupo de adoração, eles são bem certinhos, né? Nós temos a nossa identidade, graças a Deus. Eles são bem certinhos para adorar assim. Parece uma apresentação ao vivo, gente, parece estar gravando CD, a coisa mais linda. Mas eu ainda prefiro a nossa adoração. Nós somos brasileiros, nós nos expressamos, né? De uma forma diferente. E quando eu cheguei lá, eu não falava um yes, mas Deus nunca falou tanto, eu nunca entendi tanto de Deus. E eu me lembro que chegou uma hora, minha mãe foi na oração da cura, ela foi na oração da profecia, ela foi de novo na oração e recebeu profecia, que lá o manto é forte. Lá tem sala de profecia, lá tem sala de cura, lá tem sala de oração, lá tem sala que ora pelas grávidas, lá tem sala para tudo. É muito lindo, tudo muito lindo. E eu comecei a visualizar o que estava dentro de mim. Falei, meu Deus, mas é isso? Aí um dia eu conversando com a minha mãe na sala, ali eles têm uns apartamentos, nós estávamos conversando, ela disse, filha, nós não viemos aqui por minha causa. Nós viemos aqui por sua causa. Deus queria te mostrar tudo isso. Agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Esse é um movimento que tem abalado as nações. E você precisa fazer parte dele. Você precisa ter um coração que sustenta missionários. Mas o que mais me alegra desse movimento é que é um movimento que não abre mão da palavra. Não é um simples movimento. É um campo de treinamento de guerra. Porque quando há palavra, há respaldo, há espada, há arma de ataque. Eu creio que eu já terminei os slides. Passa mais um só para eu ver. Pode passar. Amém. Se tudo que eu falei aqui durante, acho que 1 hora, se servir para você reorganizar a sua vida com relação à meditação na palavra, eu já me dou por satisfeita. Eu imagino que os professores, eles sabem técnicas de meditação na palavra. E eles podem te ensinar.
como destrinchar um texto, como meditar parte por parte, como cantar uma palavra, como orar uma palavra. Você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Se hoje você consegue se derramar diante do teu Senhor, imagina só, quando você começar a crescer ainda mais na revelação da palavra. Queridos, vocês podem subir aqui, por favor? Você percebe que a gente acaba voltando no mesmo ponto? Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Estar na presença de Deus é muito mais do que uma canção. Estar na presença de Deus é entronizar internamente o próprio Deus em espírito e em verdade. Falta de cultura não deve mais ser desculpas para nós, para não lermos a Bíblia. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele dá conhecimento aos simples. Você não tem mais desculpas. Felizmente ou infelizmente, hoje você recebeu uma porção maior de conhecimento. Grave isso que eu estou lhe dizendo. Quantos entenderam o que eu estou falando? Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Lembre-se de Josué capítulo 1. Fale, medite, para que você consiga cumprir. Não cumpra para depois falar. Você não vai conseguir. Não levante um movimento de oração sem base na meditação e na intimidade. Não se jogue na guerra sem a presença de Deus. Não se jogue a cobrir uma cidade sem a presença de Deus dentro de você ativa. Não cometa essa loucura. Busque a sabedoria como quem busca prata. Busque com todas as tuas forças conhecer ao Senhor. Busque com tudo que você tem. Dê todo o seu dinheiro, toda a sua energia, toda a sua vida em conhecer a Jesus Cristo, porque isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena. Nada mais importa. Nada mais importa senão o conhecimento de Cristo e esse crucificado. Fique de pé, por favor. Eu quero que você entregue o seu coração. Que você mais uma vez se comprometa com o seu Deus, não comigo. A buscá-lo do fundo do seu coração. A fazer dele o desejo do seu coração. A fazer com que ele faça o seu coração bater. Que o seu coração bata como bateu quando você era adolescente. Ele pode fazer isso por você. Ele fez comigo. Ele pode fazer com você, quando você olhar para a Bíblia, como se você estivesse diante de um bem mais precioso. Ele pode fazer isso por você, creia, isso é a graça. Basta hoje você dizer: Deus, eu não consigo. Sabe o que é, Deus? Parece que tudo que ela está falando está tão distante de mim. Senhor, eu não vou conseguir. Ah, Deus, isso é muito complicado. Deus, quando eu vou ler a Bíblia, parece que me dá um sono. O que você não pode fazer, Ele pode. O que as suas forças não têm condições de fazer, Ele faz. Só se posiciona. Só se posiciona. Só faça essa escolha. Escolha servir ao Senhor com toda a tua força, com toda a sua alma, com tudo que você tem. Escolha se dedicar ao Senhor. Escolha ser antes de fazer.
e passe isso adiante. Eu só quero estar em tua. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Esse é o meu desejo. Jesus, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Oh! Eu só quero estar em tua presença. Oh, Deus. Alimenta o nosso espírito com a tua palavra, Deus. Alimenta o nosso coração com a tua palavra, Deus. Alicerça as nossas vidas na tua palavra, Deus. Nós amamos a tua palavra. Nós vivemos pela tua palavra. Nós desejamos a tua palavra. Eu só quero estar em tua presença. Os irmãos podem se assentar. É uma bênção do Senhor ter a pastora Thelma e a Larissa no nosso meio. Deus as trouxe de longe para nos abençoar e nos dar uma palavra aqui para o Vale da Bênção.